Meditações diárias acima de todo nome. 10 de abril. Tema de hoje: a fonte de toda a vitalidade. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 capítulo 15, versículos 21 e 22. Ao passo que a vida é a herança dos justos, a morte é a porção dos ímpios. A alma que pecar morrerá a morte eterna. Morte é essa que durará para sempre, de que não haverá esperança de ressurreição, e então a ira de Deus se aplacará. Foi surpreendente para mim que Satanás pudesse ser bem-sucedido em fazer as pessoas crerem que as palavras de Deus, a pessoa que pecar, essa morrerá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, significassem que aquele que pecar não morrerá, mas viverá eternamente em estado miserável. Disse o anjo: vida é vida, quer seja em dores, quer em felicidade. A morte é sem dor, sem alegria, sem ódio. Cristo suportou morte angustiosa sobre as mais humilhantes circunstâncias para que pudéssemos viver. Depôs sua vida preciosa a fim de vencer a morte, mas ressurgiu da tumba, e as dezenas de milhares de anjos que vieram para vê-lo retomar a vida que ele depusera, ouviram-lhe as palavras de triunfante alegria quando se ergueu do fendido sepulcro de José, proclamando: Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. A pergunta: quando alguém morre, será que volta a viver? Jó, capítulo 14, versículo 14, foi respondida. Ao sofrer a pena do pecado, baixando à sepultura, Cristo iluminou-a para todos quantos morrem na fé. Deus, em forma humana, trouxe à luz vida e salvação pelo Evangelho. Morrendo, Cristo assegurou a vida eterna a todos quantos nele creem. Morrendo, condenou o originador do pecado e da deslealdade a sofrer a pena do pecado, a morte eterna. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é nosso Redentor. Cristo é a própria vida, aquele que passou pela morte, a fim de destruir o que tem o império da morte. É a fonte de toda a vitalidade. Há bálsamo em Gileade. Aí há médico. Trecho do livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 177. Escritos de Ellen G. White. Para refletir. Se Cristo é a própria vida, o que lhe acontece quando você não é um com Ele? Quando se desconecta dele?